Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o meu relato de parto e vou dar algumas dicas para quem quer ter um parto normal, um parto natural. Então, eu antes de engravidar tinha feito um plano de saúde, mas como estava demorando a engravidar, eu achei que não fosse mais acontecer, eu parei de pagar esse plano de saúde. E aí, quando eu engravidei e eu fui ligar novamente para saber do plano, eles cobraram uma taxa de multa e para eu voltar a usar esse plano, a minha mãe teria que pagar o dela também, porque a gente fez juntos. Então, além da multa, eu teria que pagar o meu plano e o dela. E minha mãe estava desempregada na época. Aí a gente resolveu fazer pelo hospital público mesmo. Aí eu comecei a fazer meu pré-natal e tudo mais. E aí eu comecei a estudar muito sobre parto e eu me encantei sobre o parto natural. Comecei a estudar em relação a isso, porque eu queria um parto natural. E aí, quando você faz seu pré-natal pelo SUS, eles escolhem um hospital para você ter um bebê, um hospital referência, que eles chamam, que geralmente é o hospital mais perto da sua casa, de onde você mora. E aí eles escolheram um hospital para mim. Só que como eu queria ter um parto natural, eu não queria ir pro hospital de referência que eles me mandaram, porque eu queria ir para um hospital que era em Bangu, que é sobre parto natural. E todos os partos que eu via, ele era o mais perto daqui, né, de parto natural, e eu via bons relatos de lá. E aí eu comecei a me planejar para ir para lá. Só que, como lá não era o meu hospital de referência, eu teria que chegar lá no meu trabalho de parto ativo. Já teria que chegar lá com mais ou menos 5 de dilatação. Então eu já fui preparando o pessoal daqui de casa, minha família, fui contando para eles como seria, que eu não ia sentir dor e ia logo pro hospital, não ia ser assim. E aí eu comecei a estudar muito em relação a isso, comecei a me encher de informações, não só a mim, mas também ao meu acompanhante, que é o Carlinhos. E a gente começou a estudar muito em relação a isso. E então, quando foi chegando a 40 semanas, eu já estava muito agoniada, porque eu estava com muito medo de eu não entrar em trabalho de parto e eu ter que acabar indo realmente pro meu hospital de referência, que aí eu não ia poder ter o parto que eu planejava. Então eu tava muito aflita por conta disso. Aí quando deu as minhas 40 semanas, de acordo com a data da minha última menstruação, eu fui pro pré-natal, minha consulta de pré-natal. E chegou lá, a médica falou pra mim que se eu não entrasse em trabalho de parto até na próxima semana, eu teria que ir lá para ela me avaliar e ela ia me encaminhar direto pro meu hospital de referência, que lá eles iam entrar com uma medicação para eu entrar em trabalho de parto. E aí eu já fiquei muito agoniada, porque eu queria um parto natural. Eu queria entrar em trabalho de parto naturalmente, não queria um parto induzido. Aí eu comecei a orar muito, pedi muito a Deus, entreguei nas mãos de Deus. E aí eu decidi confiar, porque tem coisas que não adianta a gente planejar, nem tudo sai da forma que a gente quer. Eu falei, não vou ficar mal com isso, vou aceitar aquilo que tem que ser. E aí eu comecei a ficar mais tranquila. Então, chegou na sexta-feira santa, veio uma paz muito grande no meu coração. E aí começou a sair o meu tampão. Só que eu falei, não vou ficar com paranoia na minha cabeça, não vou ficar me animando, porque pode ser o início de trabalho de parto, como pode também não ser. Aí passou. Chegou no sábado de aleluia, dia 11 de abril. Eu acordei 6 horas da manhã sentindo contração. Só que aí eu falei, não, vou esperar, porque pode ser treinação,
contração de treinamento, pode ser sim o início de um trabalho de parto, mas pode ser que evolua e pode ser que não. Aí eu aguardei. E aí começaram sim a vir as contrações, mas ainda estavam espaçosas. Aí quando eu fui no banheiro, saiu o meu tampão mesmo, saiu com sangue. E aí eu tive a certeza de que começou o meu trabalho de parto. E aí eu e Carlinhos ficamos cronometrando as contrações de quanto em quanto tempo elas vinham. Isso começou às 6 da manhã. Quando foi mais ou menos 10 horas da manhã, as contrações já estavam um pouquinho mais ritmadas, estavam vindo de 15 em 15 minutos, eu já estava com uma dorzinha. E aí eu decidi ir comprar as coisas que estavam faltando para ele, porque como tá nessa pandemia, na época tava tudo fechado e eu não tava encontrando algumas coisinhas que faltava para comprar, que era tesourinha, pente, escovinha de cabelo. E aí eu fui lá na farmácia comprar. E aí eu indo pra lá, já tava sentindo umas contrações bem mais fortes. E aí quando eu voltei, eu fui direto pro banho. Falei, não, vou tomar um banho, vou ficar aqui. Fiquei embaixo do chuveiro com a água quente, coloquei uma cadeira e fiquei deixando a água quente cair sobre as minhas costas, porque as contrações já estavam bem fortes e a água quente estava aliviando. E aí eu fui, almocei com calma e minha mãe já agoniada de me ver tendo contração, né, sentindo dor, tadinha, chorando, falando, ai, porque ver sua filha sentindo dor deve ser horrível. E aí eu falei, não, eu vou almoçar e depois do almoço eu vou me arrumar com calma e eu vou pro hospital, porque as contrações já estavam bem ritmadas. E aí eu almocei e comecei a me arrumar com calma, me maquiei e tudo mais. E aí fui pro hospital, mais ou menos, eram umas 2 horas. E aí chegamos lá no hospital, mais ou menos umas 3 horas eles me internaram. Eu cheguei lá, o médico deu o toque e viu que eu tava com 6 centímetros de dilatação já. E aí eles já me prepararam tudo às pressas pra me internar, porque eu já tava em trabalho de parto ativo. Eu fiquei sentindo dor em casa de 6 da manhã até as 2 horas da tarde, e depois que eu fui pro hospital. E então, quando eu cheguei lá no hospital, eles prepararam a minha internação, levaram a mim e o Carlinhos pra uma sala de parto. E eu achei o atendimento de lá excelente. Nem parecia que era um hospital público, porque eu fui muito bem atendida. E aí eu entreguei o meu plano de parto para eles, porque eu fiz um plano de parto dizendo o que eu queria no meu parto, o que eu queria que eles respeitassem, que eu queria um parto natural. Eu relatei tudo e entreguei a eles. Os profissionais foram super atenciosos, as enfermeiras leram o meu plano de parto, tudo que eu queria, tudo que eu não queria que fizesse, e elas super respeitaram. Elas me levaram para essa sala, eu e o Carlinhos, deixaram a gente lá à vontade e falaram que de 1 em 1 hora elas iam lá me olhar, me avaliar. Aí lá no quarto, nessa sala tinha um banheiro, tinha bola, e eu podia ficar bem à vontade para usar aquilo que eu quisesse. E aí eu fui, já tava bem ritmada as contrações, de 5 em 5 minutos eu já tava sentindo muita dor. E então eu fui pra debaixo do chuveiro e lá a água caía e era aí que aliviava. Teve uma hora que a água estava muito quente, porque era a única coisa que estava aliviando, porque as contrações estavam muito fortes. E eu lembro que a minha pele chegava a ficar vermelha e o Carlinhos falava pra mim, cara, tá te queimando a água. Eu falava, deixa, é a única coisa que tá aliviando a dor. E aí eu fazia os exercícios, fazia agachamento, fazia de tudo pra aliviar a dor, e o Carlinhos esfregava minhas costas aqui assim no cóccix, que pra aliviar, que a massagem também ajudava muito. E aí eu saí do banho, eu já tava com muita vontade de fazer força, então eu fui pra cama. E aí a enfermeira foi lá me avaliar, eu estava com 7 para 8 centímetros de dilatação. Eu comecei a ficar lá, comecei a sentir muita dor. E aí teve uma hora que eu
pedi pro Carlinhos chamar ela e eu falei pra ela, eu tô sentindo vontade de fazer força. Aí ela, você pode fazer força, porque eu achei que pelo fato de eu ainda não estar com 10 centímetros de dilatação e minha bolsa não ter estourado, eu achei que não pudesse fazer força. Ela falou que eu podia sim fazer força. E aí eu comecei a fazer força, porque o meu corpo pedia pra eu fazer força. E aí na hora que a enfermeira veio pra me avaliar, eu fiz uma força que a minha bolsa estourou, tadinha, quase na cara da enfermeira. E aí ela me avaliou, eu estava com 8 para 9 centímetros de dilatação. E aí eu já estava sentindo muita vontade de fazer força. Isso já era 6h10 quando minha bolsa estourou. Quando minha bolsa estourou, os puxos estavam vindo mais fortes, as contrações vinham e eu sentia mais vontade de fazer força ainda. E aí eu comecei a fazer força. E aí teve uma hora que as contrações estavam tão intensas que eu já estava cansada, eu já estava sentindo meu corpo cansado e eu queria fazer de tudo para o trabalho de parto acabar logo, porque eu já não aguentava mais, eu estava muito exausta, desde 6 da manhã sentindo dor. E então, eu fui e comecei a fazer força. E aí ela começou a falar, eu tô vendo a cabeça dele, eu fazendo força. E aí eu pedi pro Carlinhos olhar pra ver se ele tinha cabelo. E o Carlinhos falou que ele tinha cabelo, que ele era cabeludo. E aí quando eles falaram que já tava vendo a cabeça do Miguel, foi o que me deu forças pra fazer mais força ainda, porque eu sabia que já estava perto. E aí eu comecei a fazer mais força. E aí ele nasceu. Às 7 horas em ponto do dia 11 de abril ele nasceu. Ele veio direto pro meu colo. Ele ficou ali comigo na primeira hora de vida dele. O Carlinhos cortou o cordão umbilical uma parte e eu cortei a outra parte. Ele mamou no meu peito ali mesmo, assim que ele acabou de nascer. As enfermeiras foram super compreensivas, foram super respeitosas. Elas respeitaram que eu não quis nenhum tipo de medicação. Elas respeitaram o meu trabalho de parto completamente da forma que eu queria, da forma que eu relatei no meu plano de parto. E foi um parto super respeitoso. Às vezes a gente tem um certo preconceito, né, com o hospital público, mas eu já vi muitos relatos de violência obstétrica em hospital particular também. Então, eu acho que tudo é questão da gente pesquisar, da gente se informar, sabe? E eu tinha muito medo de sofrer violência obstétrica também. Mas eu não tenho que reclamar de lá. Elas foram super respeitosas comigo, respeitaram super o meu trabalho de parto, respeitaram tudo que eu quis. Elas leram o meu plano de parto na minha frente e fizeram tudo aquilo que eu pedi, sabe? Eu não tive corte, episiotomia, não tive corte na minha vagina. Foi um parto totalmente natural, da forma que eu desejava. E aí, a minha dica que eu dou pra vocês sobre quem quer um parto normal ou um parto natural é: se informe. Eu fiquei os 9 meses da minha gravidez me informando, eu assistia filmes, eu assistia documentários, eu pesquisava sobre violência obstétrica, eu me enchi de informação, e não só a mim, mas também ao meu acompanhante, porque é muito necessário o seu acompanhante também estar informado, estar por dentro de tudo. Por quê? Porque ali no trabalho de parto, a mulher tá muito vulnerável, ela tá sentindo dor e às vezes ela não consegue responder por si, e quem tem que responder por ela, às vezes, é o acompanhante. Então, se a pessoa for fazer alguma coisa com você que seja violência obstétrica, o seu acompanhante tem que chegar e tem que falar, entendeu? Então, é bom os dois se informarem, os dois procurar saber o que é violência obstétrica. Na Netflix mesmo tem um documentário que o nome é O Renascimento do Parto. Tem o 1, o 2 e o 3. Ele é ótimo e fala muito sobre isso. Outra coisa que é muito importante é você fazer o seu plano de parto. Se você não sabe o que é plano de parto, procure aí na internet o que é plano de parto, para você se informar direitinho, para você dizer o que você quer no seu parto, o que você não quer, e você estar ciente do que você realmente quer. E outra coisa, se informe sobre a sua equipe, se for um hospital particular. Veja se o seu médico realmente ele faz parto normal, porque tem médicos que fazem de tudo pra
pra gente desistir de ter um parto normal e ter um parto cesárea. Então, procure saber realmente da sua equipe, se é uma equipe que vai te incentivar, te apoiar a ter um trabalho de parto normal. E outra coisa, tenha uma doula se vocês puderem. Eu não tive condições de ter uma doula, mas se eu tivesse condições, com certeza eu teria. Mas eu estive em grupo de doulas, eu conversei com doulas, e isso é muito importante também. Se você não sabe o que é uma doula, procure saber também. É uma pessoa que tá ali para te ajudar, para te incentivar, faz massagens. É tanto necessário quanto a presença do seu acompanhante, ter uma doula. Outra coisa que eu também fiz e que também eu acho muito importante, fazer exercícios, agachamentos, procurar alívio de dor, procurar sobre exercícios de respiração, que na hora do trabalho de parto também é muito importante. Um presente formado pelas mãos de Deus, um fruto do amor entre seu pai e eu. Tô de braços abertos pra te esperar, tá tudo preparado pra você chegar. Um presente formado pelas mãos de Deus, um fruto do amor entre seu pai e eu. A joia rara que papai do céu me deu, um anjo iluminado te protege ao lado de Deus. Yeah, você é um pedacinho meu. Se um dia o mundo ou alguém te machucar. Espero que vocês tenham gostado do meu relato, da minha experiência, das dicas. E se você gostou, deixe seu like, me segue lá também no Instagram, que lá eu também posto a minha rotina, o meu dia a dia. É @jessicastro com 2 O no final. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Um beijo e até o próximo vídeo.